Como aprender português do zero? Com tantos livros, cursos, professores, aplicações, é normal sentirmos perdidos face à pergunta: por onde começar? E às vezes optamos pelos primeiros recursos que nos aparecem à frente. Mas será que são os melhores? Neste vídeo vai haver muito puxar a brasa à minha sardinha. To have an axe to grind. Mas garanto que se vocês ouvirem e implementarem as minhas dicas e conselhos, o que é garantido é a vossa fluência. Portanto, as intenções são as melhores. Mas quem sou eu para vos dizer como aprender português de Portugal do zero? Bom, para começar, sou portuguesa. E para acabar, aprendi não só 11 línguas estrangeiras, o que significa que investi mais tempo e dinheiro do que uma pessoa normal em cursos e livros de línguas. E confesso abertamente que sou obcecada por línguas. Então, com esta bagagem, deste pedestal linguístico, que vos vou dizer como é que eu aprenderia português europeu agora do zero. Vou abordar estes 10 aspectos: Anatomy Scan, o poder das histórias, o professor/mentor, meios de aprendizagem, aprender a aprender, personalização da língua, gramática em contexto, linguagem do dia-a-dia, foco e progresso, mindset. E há um 11º, mas esse que na verdade é o mais importante, é surpresa. Primeiro, se eu fosse vocês, eu começaria por perceber em que áreas é que português é considerado difícil e também quais são as principais diferenças entre a língua e aquela ou aquelas que eu já falo. Provavelmente procuraria informação sobre os erros que os estrangeiros costumam fazer. Perguntar ao ChatGPT poderia ser uma forma fácil, se bem que meio preguiçosa, mas ok, rápida de obter resposta a estas perguntas. Como podem ver, as listas são longas e provavelmente vão vos assustar. Mas calma, para tudo há uma solução. Aliás, nem diria que há um problema. O que esta análise inicial faz é dar-nos uma primeira ideia do que vem por aí e onde é que eu tenho de focar os meus esforços. Repararam na menção logo no início a questões de pronúncia fonética? É precisamente por isso que eu ponho os meus unschoolers a ver e ouvir 40 histórias e em mês e meio eles não só conseguem perceber muito melhor o português falado nas ruas, como começam a falar também. Por falar em histórias, se eu fosse vocês, eu procuraria um curso que use histórias, porque aprender a partir de regras de gramática é uma seca. Acreditem, been there, done that. Mas agora muito a sério, eu adorei aprender as línguas que aprendi num contexto mais tradicional. O problema é que ao fim de umas tantas línguas eu percebi que havia formas mais eficazes de as aprender. E o que é interessante é que histórias funcionam para qualquer tipo de língua. Não interessa se é uma língua difícil de ouvir, como o português europeu, uma com o vocabulário super diferente, como o húngaro, ou até mesmo chinês, cujo sistema de escrita é um mistério. Um problema que eu tenho, no entanto, é que é difícil encontrar alguém que conte histórias interessantes. Se a história é muito banal, não funciona. A meu ver, tem de haver, aliás, é crucial haver elementos que nos surpreendam e até que sejam um bocado estranhos, não acham? Quanto às características de um professor ou mentor, se eu fosse vocês, procuraria alguém com sentido de humor. Alguém com empatia. Olhem para mim, a aprender húngaro, considerada uma das línguas mais desafiadoras para melhor ajudar os meus unschoolers.
Outra coisa que acho relevante é que esteja aberto a explorar novos métodos. Aprender húngaro revolucionou em grande medida a forma como eu agora ensino português. O contato com diferentes formas de arte também é uma descoberta constante, para ser sincera. E qual é a mais-valia disto para vocês? É, por um lado, poder ajudar-vos a descobrir os métodos que melhor funcionam para vocês e também trazer variedade. Hoje em dia fartamos-nos facilmente das coisas. Ter alguém atento ao ponto que estamos, quase a adormecer na aula e que nos desperta na altura certa é precioso. O próximo ponto é uma característica que nunca encontrei em nenhum professor de línguas que eu tenha tido, mas que eu mesma tento cultivar, que é ter memória de elefante para me conseguir lembrar dos interesses do aluno, do nome do marido, do cão, do periquito, dos erros até, de onde já ouviram tal palavra. Um professor criativo é tudo. Imaginem alguém que vos sugere um documentário espetacular, mas vocês não conseguem aceder porque estão fora de Portugal. Ora bem, isso não é um problema quando há criatividade. Se eu fosse vocês, eu procuraria um professor que perceba a vossa perspectiva linguística. Eu sei que ajuda muito quando o unschooler faz um erro e eu mostro porque é que isso aconteceu. Aquele erro, na maioria das vezes, só mostra que a pessoa ainda está a pensar na sua língua materna. Por exemplo, uma unschooler da África do Sul que sabe falar afrikaans andava a pronunciar palavras de uma forma que me lembrava o holandês. Para quem não sabe, o afrikaans tem muitas parecenças com o holandês. Ela acabou por reconhecer que estava, de fato, a recorrer à primeira língua dela, apesar de ser fluente em inglês. E o resultado é que a pronúncia dela melhorou consideravelmente. Um tema que costuma ser abordado no mundo da aprendizagem de línguas é a necessidade de repetir. Mas como já meio que disse antes, repetir por repetir não ajuda em nada. Um professor criativo vai repetir usando outro material, outro ponto de vista, vai apelar até a outros sentidos. Quanto ao meio de aprendizagem, se eu fosse vocês, escolheria um curso online porque é muito mais conveniente. Claro que um curso na nossa cidade é uma forma de conhecer pessoas, mas parece mais produtivo focar na língua e então tentar conhecer pessoas locais para tentar praticar a língua. Mas não se deixem enganar por cursos online que simplesmente transferiram material de um livro de gramática para um site. Isso é, na minha opinião, só maquiagem. Por trás está na mesma uma abordagem baseada na gramática. O online permite-nos inovar no conteúdo que criamos para ensinar uma língua. Um curso self-paced também considero uma boa ideia porque nos dias que correm, poder ter acesso a qualquer altura e consumir o conteúdo do curso a partir de qualquer lugar é quase que um dado adquirido. Mas acho fundamental que esse curso tenha uma componente de X aulas em grupo por semana, com um professor para a pessoa praticar a língua e receber feedback do seu progresso e conselhos em como proceder. Aprender uma língua não deve ser um processo solitário. Muita gente não gosta da componente de grupo, mas acreditem que os unschoolers que têm mais sucesso são aqueles que tomam proveito desses ambientes em grupo. E acreditem que a atenção pode ser personalizada. Os meus unschoolers dizem sempre que sentem que estão a ter atenção individualizada comigo. Daí ser importante também a capacidade de personalização do professor a cada aluno. Um curso uniforme é só um ponto de partida.
e de simplificação do trabalho do professor. Mas saber personalizar o material existente para cada aluno, tipo magia. Ter acesso a uma comunidade onde podemos fazer perguntas a qualquer hora sobre a língua e a cultura é um bem precioso. Assim como aprender com dicas, conselhos e erros, sim, erros, de outros alunos. Se eu fosse vocês, eu procurava um curso que tem como prioridade o vosso progresso ao invés do score sei lá do quê. E isto vê-se muito bem se houver muitos exercícios de escolha múltipla e ajudam pouco ou nada, mas são uma forma fácil de um professor mostrar que o curso dele tem X% de eficácia. Perguntem sempre se o curso tem conteúdo nativo de vários tópicos e tipos para eu poder continuar a minha imersão na língua. Apesar disto fazer mais sentido para níveis mais avançados, ajuda a ensinar o aluno a começar a tirar o nariz de dentro do livro, se é que me entendem. Quando estudei francês em Amsterdão, comecei a requisitar filmes da Alliance Française, que tinha uma biblioteca gigante, e foi assim que conheci os filmes de Ozon. Na Language and School temos uma biblioteca com mais de 300 recursos. Um luxo. Felizmente é online, que a minha casa não caberia tudo. E será que o vosso professor ou curso vos ensina a língua simplesmente ou ensina-vos a aprender a língua? É uma questão importante, sobretudo para aquelas pessoas que nunca aprenderam uma língua. Se eu fosse vocês, também me questionaria se o curso foca na área em que os alunos mais dificuldade têm e se usa as melhores estratégias com esse foco em mente. Se não estão ao corrente, no caso do português europeu, a dificuldade principal é de perceber os nativos. Uma vez falei com uma unschooler que já tinha feito aulas e cursos e que depois de ter dito maravilhas da professora que teve, disse que ela não a tinha ensinado a ouvir. Disse até que não era essa a função dela. Ao que eu respondi, um professor deve abordar todas as áreas da língua. Escuta, fala, leitura, escrita, vocabulário e gramática. Claro que pode não ser igualmente bom em todas, mas deve sempre trabalhar todas. Por falar em gramática, se esta não for trabalhada em contexto, questionem-se. Não se esqueçam que a língua surgiu primeiro por pura necessidade das pessoas comunicarem entre si. A gramática é uma invenção ainda muito recente, que, na verdade, é só uma forma de organizar a língua para que nos entendamos melhor. É só isso. Ou seja, primeiro a língua, depois a gramática. E será que o conteúdo do curso espelha a forma como as pessoas falam? Ou mostra uma forma super formal e até artificial da língua? Acho também muito relevante indagar se o curso vos ajuda a manter o foco e em reconhecer o nosso progresso, ao invés de testar conhecimentos só porque sim. Nós que fomos à escola sabemos que o que aprendemos por causa do teste entrou por um ouvido e saiu logo pelo outro. Aqui a ideia é aprender porque vamos mesmo, de fato, precisar daquelas competências novas. Um professor orgulhoso de um aluno por causa de uma nota boa é treta. O que interessa é um professor em lágrimas porque o aluno está finalmente a ter uma conversa connosco. Se eu fosse vocês, eu não esqueceria a questão do mindset. É talvez o ponto mais importante. Se não está incluído no pacote, esqueçam. Corram a 7 pés e venham ter comigo. Bom, eu poderia acabar por aqui, mas acho que devemos ser honestos. Um bom curso ou professor vale nada, zero, népias, sem um aluno dedicado.
chato até que se farta de fazer perguntas, que no fundo faz bom uso do curso e mete mãos à obra. Todos os dias, um bocadinho mais. Tudo o que vos falei existe na Language and School. Não percam tempo a procurar mais. Se acham que o que eu descrevi é amor à primeira vista, convido-os a fazer o meu Placement Quiz para ver o quão preparados estão para se tornarem Portuguese and Scholars. Vou deixar o link na descrição. E se faz favor, digam-me nos comentários como seria para vocês a melhor forma para vocês aprenderem português. Se não ficaram muito impressionados com os meus 11 pontos sobre a forma ideal de aprender português, talvez à segunda vista ou até terceira mudem de ideias. Em todo o caso, sem pressões, mas vou deixar aqui a recomendação de um outro vídeo. Só naquela. Porque, sinceramente, eu acho que a vossa voz em português é importante.